Olá amiguinhos, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo. Eu agora apareci ao G, até porque também não mudei de camisola desde o último vídeo. Parece que temos um caso entre mãos. Será que a Prozis deve ser cancelada? Dado o que se passou agora nos últimos dias em relação ao seu alegado CEO expressar a sua opinião quanto ao anulamento, do Roe v. Wade, deixar que o aborto seja uma lei federal para passar a ser uma lei estatal. Será que de facto Miguel Milhão deve ser cancelado? Será que o aborto é o mesmo que homicídio? Será que as influencers fizeram bem em cancelá-lo? Será que é possível diminuir o número de abortos e será que ao legalizar o aborto fará mesmo aumentar o número de casos de aborto? Todas estas perguntas e mais algumas serão respondidas neste vídeo. Comecemos com o que é a Prozis. A Prozis, caso vocês vivam debaixo de uma pedra, caso nunca tenham interagido com influencers, a Prozis é uma empresa que se destina a fornecer alimentos ricos em proteína, em fornecer suplementos alimentares e com um preço relativamente acessível. Vocês encontram aquilo nos supermercados e caso não encontrem nos supermercados e queiram mandar vir, podem sempre utilizar variedíssimos códigos, porque quase toda a gente, se não toda a gente, menos eu, tem um código da Prozis. E há uns dias o alegado CEO Miguel Milhão fez uma declaração quanto a esta situação que se está a passar nos Estados Unidos, da legalização ou não do aborto e a anulação do Roe v. Wade, e muitas pessoas não gostaram, e inclusive as influencers manifestaram a sua opinião e manifestaram a sua vontade de não se quererem associar mais com essa marca. E eu, antes de passar a comentar a atitude das influencers, eu queria só ver com vocês muito rapidamente quais é que são, porque muitas das influencers alegam que não se identificam com os valores da marca, com os valores que a CEO defende, o CEO da marca defende, e, portanto, vamos ver muito rapidamente quais é que são, de facto, esses valores. Não somos perfeitos, somos humanos. Fazemos asneiras e, às vezes, fazemos coisas estúpidas, mas aprendemos e evoluímos. Superamos e seguimos em frente. Por favor, perdoa-nos e compreende que estamos a dar o nosso melhor. Estamos a melhorar todos os dias. Estamos a exceder-nos a nós próprios. Isso parece-me um texto que foi escrito há 2 dias atrás. Parece bastante atual. Valor é o que temos para oferecer. Não vais pagar nenhum imposto de luxo aqui, não acreditamos nisso. Não é o facto de um produto ser caro que o torna bom ou mau, bonito ou feio. Não é o preço que torna um artigo exclusivo. Não nos importamos de vender 30%, 50% ou 90% mais barato do que a nossa concorrência. Quanto maior for a diferença entre nós e a concorrência, mais valor te estamos a oferecer. Não fazemos pelo dinheiro, temos uma missão. Agora sim vamos descobrir qual é que é a missão. Claro que o dinheiro é importante nas nossas operações. Quando temos lucro, significa que estamos a seguir a direção que nos indicas. Significa que devemos continuar a investir, mas é a nossa missão que nos move e vamos provar isso. Qual é que é a missão? Ainda não entendi. Paixão pelo belo, design, arquitetura, pintura, cinema, poesia, escultura, música, fotografia e natureza. Adoramos tudo. Tudo o que fazemos com elegância. Sentimos que os nossos produtos refletem o que nos define. Pensamos a Prozis como uma obra-prima. Nós estamos a construir uma empresa, estamos a construir uma expressão artística coletiva através do nosso trabalho e que perdurará mesmo quando já cá não estivermos. Adoramos o futuro, que é um foreshadowing para toda a questão do CEO ser contra o aborto. Queremos o futuro agora. Estamos aqui para desafiar os limites. Queremos colonizar Marte. Arriscado e dispendioso, nós sabemos, mas adoramos a ideia. Tentamos inovar em tudo o que fazemos. Não pensamos dentro nem fora da caixa. Simplesmente para nós não há caixa. A verdade é um investimento. Sim, dizemos muita coisa sobre os nossos produtos. Sim, também tiramos boas fotografias, mas não mentimos. Acreditamos que a verdade compensará sempre, mesmo que a recompensa seja dormir melhor de noite. Até agora isto parece que foi escrito pelo Tiago Paiva. Agora, onde eu me quero focar mesmo, que é a questão da ética e dos valores deles. Ética acima de tudo. Tratamos os outros da mesma forma que gostamos de ser tratados. Às vezes agressivos, outras vezes com dureza, mas também suaves e cuidadosos. Não discriminamos com base na cor, religião, sexualidade ou cultura. Contudo, não gostamos de pessoas que maltratam os outros. A nossa inspiração está enraizada nos padrões éticos do cristianismo e da cultura ocidental. Não queremos saber sobre o que é politicamente correto. Não tentes mudar-nos, não vais conseguir. Com esta leitura toda fiquei cheia de sede.
Onde é que eu ia? Ou seja, o que eu acho que aqui há a reter é que os valores deles assentam muito no cristianismo. O que é que o cristianismo defende? Ou melhor, a que é que o cristianismo se opõe principalmente? Eutanásia, relações sexuais antes do casamento e quaisquer relações sexuais que sejam a não ser com o propósito de procriar, aborto, entre tantas outras coisas, mas acima de tudo é pró-vida e, portanto, alegar que os seus valores não estão alinhados com os valores da marca, assim eles não se tornaram pró-vida de um dia para o outro. Se calhar, da próxima vez que assinarem o contrato, lerem as letrinhas ali pequeninas, procurarem saber quais de facto é que são os valores e a missão da marca e só aí decidir se de facto estão de acordo com os teus ou não e se estiverem a assinar. E eu acho que às tantas as influencers fizeram um bocado mais como as outras e não perceberam muito bem porque é que estavam a fazer aquilo, viram as outras a cancelar e pensaram, ok, se elas estão a cancelar, se as minhas parceiras estão a cancelar, eu também vou cancelar, porque não? E ficaram sem saber muito bem porque é que eu estou a fazer. E às vezes, a mim faz um bocado de confusão esta coisa, porque elas podiam simplesmente anular a parceria, desassociarem-se da empresa em silêncio, tirarem de lá o códigozinho da biografia do Instagram, etc, etc. Em vez disso, decidem fazer um vídeo a dizer eu já não me vou associar mais com a marca e tal, não sei o quê, para depois, parece um bocado à pesca de aprovação, porque depois os comentários dizem oh meu Deus, miúda, sim, you go, tu é que és, oh meu Deus, quem dera que fosse mais com tu. Parece mais em busca de aprovação do que propriamente estar a querer fazer a coisa certa, ou que pelo menos a elas lhes faz mais sentido. Agora vamos à questão de será que é legítimo estar a cancelar a marca só porque o CEO disse uma coisa assim mais controversa com as quais nós não concordamos? Se nós fôssemos estar a cancelar tudo o que é marca só porque o CEO diz coisas estúpidas, nós não comprávamos nada. Os ideais do Jeff Bezos não são os mesmos ideais do que a Amazon. No caso da Prozis, é uma daquelas exceções em que eles convergem. Não acho que seja muito justo estar a cancelar a marca porque o CEO disse uma coisa com as quais tu não concordas. Agora, liberdade de expressão é outra coisa. Eu acho que o conceito de liberdade de expressão está a ficar muito ténue e nós temos que pôr um bocadinho os pés no chão e pensar o que é que de facto é liberdade de expressão. Uma coisa é tu teres uma opinião sobre um clube, é teres uma opinião, tipo, dizeres que a Anitta deu um melhor espetáculo do que o Post Malone. É a tua opinião. Há opiniões e opiniões. E isso é uma opinião. Outra coisa é, por exemplo, manifestar uma opinião racista, manifestar uma opinião homofóbica, que é um bocado ir contra a evolução dos tempos e contra a aceitação e a igualdade, neste caso a igualdade de género. Porque ser contra o aborto é dizer que as mulheres não têm o direito, não têm a liberdade de escolher se querem continuar com uma gravidez ou não. E isso já está mais relacionado com ser antifeminista, e assim, eu não preciso que os homens façam protestos para a rua, levem cartazes a dizer temos que ser feministas e deem direitos às mulheres, mas também não queremos o contrário, não queremos que sejam machistas e que manifestem esses ideais que são um bocadinho retrógrados, na minha opinião. Mas pronto, depois cada um está no seu direito de reagir como quer à opinião dos outros. Normalmente é através de debates, mas há opiniões. Opiniões racistas, homofóbicas e antifeministas já se encontram noutro patamar do que simplesmente dizer que o Sporting é melhor do que o Benfica. E agora vamos à pergunta do $1 milhão. Será que o aborto é homicídio? O homicídio é uma pessoa matar outra. Agora, o que é uma pessoa? O que é um ser humano? Será que um feto tem o mesmo valor de vida de uma pessoa que já teve experiências, já teve momentos, já criou relações com outras pessoas, que já criou um impacto na vida, passa um bocado o pleonasmo, de outras pessoas? Uma mulher pode realizar a interrupção voluntária da gravidez até mais ou menos as 22 semanas de gestação, que vai dar mais ou menos 5 meses e qualquer coisa. Ou seja, aos 5 meses tu não podes considerar o feto uma pessoa, porque eu, por exemplo, eu sou um ser humano. Primeiro, eu já nasci. Eu sou um ser humano. Eu não preciso da minha mãe para respirar. Eu não preciso da minha mãe para obter nutrientes. Eu consigo fazê-lo, não estou dependente diretamente, não estou dependente da minha mãe para o fazer. Os fetos,
estiverem cá fora, não conseguem fazer isso. Precisam de, pronto, não vamos falar de bebés por veta nem nada do género. Estamos a falar, um aborto, a mulher é que o comete, portanto estamos a falar de gestação, gestação tradicional. Não sei até que ponto é que pode ser considerado um ser humano, um feto com 22 semanas. Será que é assim tão equiparável a um ser humano? Eu pelo menos não acho que seja. Porque não criaste memórias, não criaste experiências com esse feto, a não ser a ecografia, mas isso não conta. Eu não acho que possa ser considerado homicídio, per se. E depois vamos falar de duas coisas. Um aborto e adoção. Porque nos dois casos as mulheres são crucificadas como se estivessem a cometer um crime. Aí vem toda a conversa de feminismo e de igualdade de género. Porque os homens sempre tiveram a possibilidade de desenvolver a sua carreira, porque tínhamos aquela ideia que, graças a Deus, está cada vez mais a desaparecer, mas que o lugar da mulher era na cozinha e a tratar os filhos, e o homem aqui a trabalhar, ganhar dinheiro para pôr comida na mesa. E nós estamos a deixar cada vez mais esse mindset, e a luta feminista está a implementar na sociedade a questão de que as mulheres também têm direito a querer construir uma carreira. E se elas virem aquela gravidez as vai impedir de criar uma carreira que não é um momento apropriado para terem uma gravidez, porque as vai interromper a carreira, então sim, têm todo o direito de interromper a gravidez. E acho que muitas pessoas dizem que isso é um ato egoísta. Honestamente, eu acho que é um ato altruísta, porque uma criança tem o direito de ter uma vida digna, tem o direito de ter alimentação, ter uma boa habitação, ser amada, ter todos os cuidados e mais alguns que se calhar naquela altura não são possíveis de dar. Acho que é uma atitude bastante altruísta. E mesmo que a mulher não queira abortar, mas que a seguir à gravidez, a seguir ao parto, queira dar o filho para a adoção. Acho que honestamente também é uma atitude altruísta e é preciso muita força para conseguir fazer isso. Não é uma decisão tomada de ânimo leve, não é como chegar ao Mac e em vez do Mac Chicken escolhes um Big Mac, é uma coisa que tem de ser pensada. Por exemplo, o caso da Clara Castanho, e tantos outros, em que mulheres em vez de decidem continuar com a gravidez e depois querem dar o filho para a adoção porque sabem que não têm condições para lhes dar uma vida digna e, portanto, sabem que há uma família que quer dar-lhes essas condições. Para mim é tão claro que é uma coisa altruísta e não algo egoísta. Por exemplo, classificar isso como abandono quando há famílias que deixam os bebés em sacos de lixo e que depois os deixam no lixo. A sério que estão a pôr isso no mesmo saco? Pun intended. Por amor de Deus. A malta tem que deixar de querer que a mulher exerça apenas o papel biológico visto para ela, que é de ser mãe, porque nós não somos animais irracionais. Nós, mulheres, também temos o direito a querer desenvolver uma carreira e a querer primeiro estabilizar e só depois ter um filho. Pronto, temos que também ter essa liberdade. Nós também temos o direito a escolher se queremos continuar com a gravidez ou não, se achamos que este é o momento indicado ou não. E é justo, no mínimo, termos essa opção. E é assim, se vocês acham que não têm o direito a isso, então vamos para o início e os homens que façam uma vasectomia. Ok, ficaram chocados de alguém estar a querer legislar o que se passa com o vosso corpo? Pois, acho que nenhum homem tem o direito de dizer o que é que se vai passar ou não com o corpo de uma mulher, nomeadamente, por exemplo, aqueles namorados que quase que obrigam a namorada a tomar a pílula. Uma coisa é um preservativo. Tu metes o preservativo, a seguir tiras e não te afeta em nada. A pílula é uma data de hormonas que tu estás a pôr no corpo e aquilo desregula-te tudo. Não é uma coisa inofensiva, tem muitos efeitos secundários e não é de toda a mesma coisa que pôr um preservativo. E já nesse aspecto os homens estão beneficiados em relação às mulheres. E depois, para além disso, ainda há pessoas que se acham dignas de estar a dizer se a mulher não deve ou não abortar e deve interromper a vida dela só porque tem de exercer a sua obrigação de ser mãe. Epá, por amor de Deus. Estamos no século XXI. As mulheres têm tanto direito como os homens de ser... Só porque nós temos que carregar o feto significa que temos que ser mães quando vocês decidem. Pá, não faz sentido e acho que é um pensamento muito retrógrado. E depois uma coisa que eu acho engraçada é que, por exemplo, nos Estados Unidos, porque pronto, isto graças a Deus não se passa cá, mas nos Estados Unidos a malta pró-vida só quer saber das vidas que querem não
existem sequer. Não querem saber sobre a vida das próprias pessoas, porque proibir o aborto em certos estados significa que as pessoas no seu próprio estado não consegue fazer um aborto e quer fazê-lo, vai ter que se deslocar a outro estado. As condições não vão ser as melhores para fazer um aborto e vai ser muito menos seguro, vai acarretar muitos mais problemas de saúde e são mulheres que já estão vivas. Isso não é ser também pró-vida, não é também importarem-se com a vida das pessoas que já existem. E depois, para além disso, ok, os bebés nascem e a seguir a nascer, passados 5 anos, por causa de haver tanta falta de legislação no que toca ao uso de armas, a seguir aparece um maluco qualquer, vai à escola e comete um massacre numa escola. Há tantos casos desses nos Estados Unidos, porque aí já não se importam com a vida das crianças, preferem importar-se mais com ditar o que é que acontece ou deixa de acontecer no corpo da mulher. Agora sim, falemos sobre como evitar situações como o aborto, nomeadamente porque, e é válido, muitas das pessoas argumentam, as pessoas pró-vida, argumentam que existem métodos contraceptivos e as pessoas têm que deixar de ver o aborto como... Porque muitas das pessoas, o problema é que veem o aborto como um método contraceptivo per se. Acho que a solução está em educar a população, informar a população que de facto existem métodos contraceptivos para evitar uma gravidez, nomeadamente o preservativo e a pílula. E já para não falar de, por exemplo, a pílula do dia seguinte é um método contraceptivo que deve ser completamente evitado. Aquilo é uma... Já a pílula só de si já é uma carga de hormonas, mas a pílula do dia seguinte é uma carga de hormonas. Os especialistas recomendam que no máximo se tome a pílula do dia seguinte uma vez por ano. Portanto, agora imagine a quantidade de hormonas que uma pessoa está a pôr no corpo sempre que toma a pílula do dia seguinte. Já a pílula do dia seguinte não deve ser vista como algo... whatever, não estamos a usar pílula, eu não tomo a pílula, não estamos a usar preservativo, amanhã toma a pílula do dia seguinte, não há problema nenhum. Pronto, há que educar a população no sentido de não, a pílula do dia seguinte não serve para isso, serve apenas, por exemplo, para casos de violação e nesses casos não. É assim, se tu estás tão horny, anda com preservativos na carteira, não é assim tão complicado, eles não são caros. Eu acho que há que educar a população mais nesse sentido, de prevenir logo no início. Preservativo e pílula. Acima de tudo. E depois, dizer aos homens que vocês não mandam aqui, nós é que temos de ter a liberdade sobre o que fazemos ou deixamos de fazer com o nosso corpo e temos tanto direito como os homens a querer progredir na carreira e a não querer ser mães, seja para sempre, seja agora, porque essa cena das mulheres terem de ser mães e quando é que tens não sei o quê, mas eu não quero ter filhos, e de serem mal vistas, por amor de Deus, já que tu tens possibilidade de escolher se colocas cá uma criança ou não, cá um ser humano, porque é uma grande responsabilidade, não é uma coisa assim... Não é como comprar um telemóvel, é uma responsabilidade e durante 18 anos aquela pessoa é da tua responsabilidade e há que educá-la e se não tens a disponibilidade para a educar, não a deves ter. E há tantas crianças, tantos pais que não deviam ser pais e fazem tantas maldades às crianças e elas não têm culpa, elas só querem crescer só querem ter uma vida digna e isso é um direito básico humano. E outro direito básico é a liberdade em relação ao nosso corpo e haver pessoas a querem privar as mulheres de decidir o que é que se passa com o nosso corpo e serem homens a ditar o que é que acontece ou deixa de acontecer com o nosso corpo, acho que não está correto. Portanto, eu diria que investir na educação, investir na informação, a educação sexual é fundamental. Pronto, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem comentar a vossa opinião, não se inibam, sejam simpáticos e vamos abrir um debate. E pronto, se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar um like, podem subscrever se quiserem, não me oponho. E pronto, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, muitos beijinhos.